lembrem-se sempre. New, Assembly, desliga o Use Default Template, dá OK, e vai lá no MMNS ASM Design, tá? E dá OK. Aqui a gente cai lá no ambiente de montagem, tá? Eu pedi para vocês copiarem a pasta do conjunto motor. Aqui, ó. Conjunto, montagem motor, aliás, para dentro do seu login. Tá? Aqui eles têm várias atualizações, que são as atualizações que a gente vai fazendo nas peças, tá? Mas não esquente a cabeça com isso. Tá? Então puxem essa pasta para dentro do seu login. Ok? E agora é o seguinte. A maneira da gente começar a trazer as peças para dentro da cena é sempre a mesma, tá? Que é clicando em Assembly. Eu já vou lá, módulo 1, PCD, montagem motor. E o primeiro que eu vou trazer é o bloco, tá? Então o primeiro componente é o bloco. E lembrem-se sempre que o primeiro componente é aquele que você tem que fazer o que com ele? Fixar. Tá? Ou fixar ou dar default nele. Tá? Então eu já vou colocar aqui, ó, default e OK. Então o primeiro componente já está no lugar certo. Depois eu preciso aqui trazer, por exemplo, o virabrequim. Então vou trazer, ó, virabrequim. Vou alinhar eixo a eixo, eixo a eixo. E agora essa parte aqui, com uma parte interna, é bom você colocar Shading with Edges aqui, para você conseguir enxergar as arestas com essa parte aqui. Entendeu? Coincidente com coincidente. Tá? E vou dar OK. Então já tenho esses componentes. Se esses planos começarem a me atrapalhar, que já estão atrapalhando, eu vou desligar todos aqui no Select All. Tá? Então desliguei todos eles. Agora tem outras duas coisas que eu preciso montar antes de trazer o meu subconjunto, que é a própria biela. Tá? O que eu vou fazer? Eu posso aqui trabalhar o seguinte. Eu tenho aqui como trazer o pino e o pistão. Então eu vou trazer aqui, ó, Assembly, pistão. O pistão, por enquanto, eu vou falar só que ele está concêntrico ao eixo. E vou jogar ele aqui para cima, ó, e confirmar. Como falta restrição ainda para esse cara aqui, ele deixa um quadradinho aqui, ó. É um jeito de você saber se está faltando coisa ou não, tá? Mas vão ter casos que, mesmo com esse quadradinho, vai estar certo, porque a peça ela vai estar presa de alguma outra forma, tá? Então nem sempre é um negócio confiável reparar se ficou um quadradinho na frente do nome, tá? Bom, agora eu vou trazer o pino. Aqui eu não estou usando a parte de medição, tá, pessoal? Estou já dando de lambuja aí, mas eu poderia usar o measure para saber as distâncias e tudo mais. Vou dar as partes concêntricas aqui e de face a essa face interna. Ele me deu um distance, mas eu quero aqui coincidente e atualizo. Bom, chegou num ponto que agora eu tenho que, por baixo do pistão aqui, ó, prender a cabeça da biela nesse cara aqui e a parte lá da bronzina aqui embaixo, ó. Tá? E para que eu faça isso do jeito ideal, eu tenho que trazer já o conjunto da biela pronto, como se ele fosse um conjunto.
e não montar a biela aqui dentro, porque vai se tornar muito mais difícil. Tá? E, por exemplo, se eu quiser voltar no Edit Definition do virabrequim aqui, eu não vou enxergar quem está dele para baixo. Ó. Eu só enxergo quem está da montagem para cima. Então você teria que reordenar os componentes da biela para conseguir criar os tipos de junta adequados. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Agora eu vou trazer no meu assembly o conjunto da biela, que no meu caso eu vou puxar lá do meu usuário e você tem que estar com esse cara pronto, senão você não consegue fazer o próximo exercício. Tá? Conjunto da biela montado, e eu vou trazer montagem conjunto biela montado. Então agora, muito bom. Espera aí só um minuto. Vamos abrir esse cara aqui. Inglês. Vou lá na minha pasta, que eu tenho meu conjunto montado, tá? E vou trazer aqui não os componentes, mas sim já a montagem do conjunto. E aí ele já vem dessa forma aqui, ó. Tá? E aí a gente começa a ter aqui já um outro tipo de diagnóstico, que é o seguinte: se eu falar que esse cara é coincidente com esse, tudo bem, alinhou. Se eu falar que essa face em relação a essa interna aqui estão alinhadas, coincidentes, alinhou todo. Então esse é um tipo de diagnóstico que eu consigo ver se ficar alguma peça para trás nesse segundo constraint ou até mesmo no primeiro, tem algum erro de montagem ainda lá naquele subconjunto, que é o conjunto da biela. Então, vamos supor que veio todos os componentes, uma bronzina ficou. Aí você fala, putz, ela alinhou o centro, mas ela acabou ficando distanciada. Então você tem que arrumar aquele conjunto primeiro. Na hora que você voltar para esse conjunto, ela já vai estar certa também. Tá? Então é um jeito de você descobrir se tem alguns tipos de erro. Eu já vinculei uma coisa a outra e eu não posso sair clicando em mais coisas agora, porque senão ele não vai entender se é esse grupo de constraint, mas na realidade eu tenho mais um grupo que é entre a cabeça e essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Eu não posso sair clicando aqui novamente, ó, ele nem deixa eu selecionar aonde eu estou querendo. Tá? Então no placement eu tenho aqui as relações dos constraints, mas na realidade eu preciso agora realizar um novo grupo de restrições, que é para grudar também a parte de cima da biela com o pino. Então, eu vou clicar aqui em New Constraints. Tá? E aí ele vai possibilitar mais relações novamente. E aí eu vou falar o seguinte, que essa parte aqui, em relação a essa, são coincidentes. Quando eu já dou esse clique, ó, ele já até puxou o pistão lá para dentro. Ó. Qual que é as opções? Tem ação? Tem ação. Olha lá. Ele já puxou o pistão lá para dentro. Aí eu posso confirmar. Então agora eu consegui fazer a montagem de uma forma que eu consegui alinhar os elementos e também precisar dar esse constraint por último entre o conjunto da biela. Tá? Lembrando, é muito mais difícil se você for fazer tudo dentro de uma única montagem. Porque você teria todos esses componentes aqui se relacionando com esses também. Então tem que tomar cuidado. Daí a gente tem essa ferramenta que é o Drag Components, que é para fazer a manipulação aí da montagem. Como que funciona? Tem aqui Point Drag, movimentação através do ponto ou através do corpo. Vou deixar no ponto mesmo. Vou clicar no virabrequim aqui e tentar girar. Ó. Não está indo. Tá? Por quê? Existem alguns constraints que eles são automáticos.
Por exemplo, se eu clicar botão direito no bloco, eu tenho aqui, ó, no placement, status, fully constrained. Ele é um tipo de constraint que está certo. Ele não gerou nenhum outro tipo de restrição automática. Mas, em contrapartida, o virabrequim, se eu for lá nele no Edit Definition, eu tenho aqui, ó, status, allow assumptions. Então ele criou associações de que era para ele ficar a 90 graus assim, ó, ou 180 graus. Ele está travado assim, tá? Então na realidade é como se ele fixou aqui no centro, né, junto com o bloco, e travou aqui. Mas você não quer isso travado, você quer que isso aqui possa se movimentar. Então eu vou desligar no virabrequim o allow constraint assumptions. Então desliga isso e aí dá OK. Ele vai continuar ligando e deixando da mesma forma. E agora, a hora que eu der o drag componente, quando eu clicar nesse cara aqui, ó, Legal. ele vai fazer o funcionamento do motor. Legal. Tá? Ah, e se eu não desligasse aquela função lá? Não ia funcionar, porque ele ia estar com aquele parentesco ainda ligado. Ó. Tá? Aí aqui tem 3 problemas, na realidade. Eu tenho esse aqui, ó, que tá pegando a biela no pistão, ó. Tá vendo ali? Aqui, ó, nessa região aqui, ó. Tá pegando esse cara ali, ó. E eu também tenho esse problema aqui, ó. Quentinho, calentinho? Como que você vai resolver isso? Abriu? Ah, valeu. Tá. Esse problema aqui também do parafuso tá invadindo o bloco. Tá? Como que você vai arrumar isso? Aí é o que a gente fez na aula passada. Você vai ter que entrar no bloco, planejar como que você quer fazer esse projeto, se você vai aumentar toda essa circunferência do bloco, ou se só vai criar uma saliência ali para o parafuso conseguir passar. E na questão do pistão, você pode cortar ele, deixar ele mais baixo aqui, ó, menorzinho. Ou mudar o centro, isso aqui não é obrigatório para hoje. Até que ponto tem que chegar? Você tem que chegar, clicar no virabrequim e conseguir fazer a cinemática. Ó. Tá? Tem que conseguir pelo menos chegar até aqui. Ó.